O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 327. Suka pergunta a Janaka sobre emancipação e necessidade dos três modos de vida. Bhishma disse: na manhã seguinte, o rei Janaka, ó Bharata, acompanhado por seu ministro e toda a família, foi até Suka, colocando seu sacerdote na dianteira. Trazendo consigo assentos caros e diversas espécies de joias e pedras preciosas, e carregando os ingredientes do Argya sobre sua própria cabeça, o monarca se aproximou do filho de seu preceptor venerável. O rei, pegando com suas próprias mãos, das mãos de seu sacerdote, aquele assento adornado com muitas pedras preciosas, cobriu-o com um lençol excelente, belo em todas as suas partes, e extremamente caro, e o ofereceu com grande reverência para o filho de seu preceptor, Suka. Depois que o filho do Krishna nascido na ilha tinha tomado seu assento nisto, o rei o adorou segundo os ritos prescritos. Inicialmente oferecendo-lhe água para lavar seus pés, ele então o presenteou com o Argya e vacas. O asceta aceitou aquele culto oferecido com ritos e mantras devidos. Aquela principal das pessoas regeneradas, tendo assim aceitado o culto oferecido pelo rei, e recebendo também as vacas que lhe foram ofertadas, então o saudou o monarca. Possuidor de grande energia, ele em seguida perguntou sobre o bem-estar e prosperidade do rei. De fato, ó rei, Suka incluiu em sua pergunta o bem-estar dos seguidores do monarca e oficiais também. Recebendo a permissão de Suka, Janaka sentou-se com todos os seus seguidores. Dotado de uma alma nobre e possuidor de nascimento nobre, o monarca, com mãos unidas, sentou-se no chão sem coberta e perguntou sobre o bem-estar e a prosperidade que não decresce do filho de Vyasa. O monarca então perguntou para seu convidado o objetivo de sua visita. Suka disse: abençoado sejas tu, meu pai me disse que seu Yajamana, o soberano dos Videyas, no mundo inteiro conhecido pelo nome de Janaka, é bem versado na religião da emancipação. Ele me mandou vir a ele sem demora, se eu tivesse quaisquer dúvidas requerendo solução na questão da religião de Pravriti ou Nivriti. Ele me deu a entender que o rei de Mithila dissiparia todas as minhas dúvidas. Eu, portanto, vim aqui, por ordem de meu pai, com o propósito de receber aulas de Li. Cabe a ti, ó o principal de todas as pessoas justas, me instruir. Quais são os deveres de um Brahmana, e qual é a essência daqueles deveres que têm a emancipação como seu objetivo? Como também a emancipação é para ser obtida? Ela é obtenível pela ajuda do conhecimento ou pela ajuda de penitências. Janaka disse: ouça quais são os deveres de um Brahmana desde o momento de seu nascimento. Depois de sua investidura, ó filho, com o fio sagrado, ele deve dedicar sua atenção ao estudo dos Vedas. Por praticar penitências e servir respeitosamente seu preceptor e cumprir os deveres de Brahmacharya, ó pujante, ele deve saldar a dívida que ele tem com as divindades e os pitris, e rejeitar toda a malícia. Tendo estudado os Vedas com atenção cuidadosa e subjugado seus sentidos, e tendo dado para seu preceptor a taxa de instrução, ele deve, com a permissão do preceptor, voltar para casa. Voltando para casa, ele deve se dirigir ao modo de vida familiar e, casando com uma cônjuge, se limitar a ela, e viver se livrando de todos os tipos de malícia, e tendo estabelecido seu fogo doméstico. Vivendo no modo familiar, ele deve procriar filhos e netos. Depois disso, ele deve se retirar para a floresta, e continuar a adorar os mesmos fogos e entreter convidados com hospitalidade cordial. Vivendo virtuosamente na floresta, ele deve finalmente estabelecer seu fogo em sua alma, e livre de todos os pares de opostos, e abandonando todas as afeições da alma, ele deve passar seus dias no modo chamado Sannyasa, que também é chamado de modo de Brahma. Suka disse: se alguém consegue alcançar uma compreensão purificada pelo estudo das escrituras e conceitos verdadeiros de todas as coisas, e seu coração consegue se libertar permanentemente dos efeitos de todos os pares de opostos, ainda é necessário que tal pessoa adote, um depois do outro, os três modos de vida chamados Brahmacharya, Garastya e Vanaprastha. Isto é o que eu te pergunto. Cabe a ti me dizer.
De fato, ó os soberanos de homens, me fale disto segundo a verdadeira significação dos Vedas. Janaka disse: sem a ajuda de uma compreensão purificada pelo estudo das Escrituras e sem aquele conceito verdadeiro de todas as coisas que é conhecido pelo nome de Vijnana, o alcance da emancipação é impossível. Aquela compreensão purificada, também, é dito, é inalcançável sem uma ligação com um preceptor. O preceptor é o timoneiro, e conhecimento é o barco ajudado pelos quais alguém consegue cruzar o oceano do mundo. Depois de ter adquirido aquele barco, uma pessoa vem a ser coroada com êxito. De fato, tendo cruzado o oceano, ela pode abandonar ambos. Para impedir a destruição de todos os mundos e para impedir a destruição das ações das quais o mundo depende, os deveres concernentes aos 4 modos de vida foram praticados pelos sábios de antigamente. Por abandonar as ações, boas e más, de acordo com esta ordem de ações alguém consegue, no decorrer de muitos nascimentos, alcançar a emancipação. É certo que alguém deve abandonar todas as ações antes que ele possa obter a emancipação. Mas então as ações não devem ser rejeitadas subitamente. É de acordo com esta ordem que elas devem ser abandonadas, isto é, na ordem dos vários modos de vida. Aquele homem que, por penitências realizadas no decurso de muitos nascimentos, consegue obter uma mente e compreensão e alma purificadas, certamente se torna capaz de alcançar a emancipação em um novo nascimento até no primeiro modo, isto é, Brahmacharya. Quando, tendo obtido uma compreensão purificada, a emancipação se torna dele e por isso ele passa a possuir conhecimento em relação a todas as coisas visíveis, qual objeto desejável há para alcançar por observar os 3 outros modos de vida. Isto é, quando emancipação e onisciência foram obtidas no primeiro modo de vida, não existe mais necessidade de sujeitar-se aos 3 outros modos de vida. Uma pessoa deve sempre rejeitar aquelas falhas nascidas dos atributos de Rajas e Tamas. Aderido ao caminho de Sattva, ela deve conhecer a si mesma por si mesma. Isto é, ver a alma suprema por meio de sua própria alma. Vendo a si mesma em todas as criaturas e todas as criaturas em si mesma, ela deve viver sem estar vinculada a alguma coisa, como animais aquáticos vivendo na água sem serem encharcados por aquele elemento. Aquele que consegue transcender todos os pares de atributos e resistir à sua influência, consegue rejeitar todos os apegos, e obtém felicidade infinita no mundo seguinte, indo para lá como uma ave subindo da terra para o céu. Em relação a isto há um ditado cantado antigamente pelo rei Ayati e mantido na lembrança, ó Senhor, por todas as pessoas conhecedoras das Escrituras que tratam da emancipação. O raio refulgente, isto é, a alma suprema existe na alma de alguém, não em algum outro lugar. Ela existe igualmente em todas as criaturas. Alguém pode vê-la por si mesmo se seu coração estiver devotado ao yoga. Quando uma pessoa vive de tal maneira que outros não sejam inspirados com medo à sua visão, e quando ela mesma não é inspirada com medo à visão de outros, quando uma pessoa cessa de nutrir desejo e ódio, ela é citada como tendo alcançado Brahma. Quando uma pessoa cessa de nutrir uma atitude pecaminosa em direção a todas as criaturas em pensamentos, palavras e ações, ela então é citada como tendo alcançado Brahma. Por controlar a mente e a alma, por rejeitar a malícia que entorpece a mente, e por se livrar do desejo e do estupor, ela é citada como tendo alcançado Brahma. Quando uma pessoa assume uma igualdade de atitude em relação a todos os objetos de audição e visão e as operações dos outros sentidos, como também em relação a todas as criaturas vivas, e transcende todos os pares de opostos, ela então é citada como tendo alcançado Brahma. Quando uma pessoa considera imparcialmente louvor e repreensão, ouro e ferro, felicidade e miséria, calor e frio, bem e mal, o agradável e o desagradável, vida e morte, ela então é citada como tendo alcançado Brahma. Alguém que cumpre os deveres das classes mendicantes deve controlar seus sentidos e a mente assim como uma tartaruga recolhendo seus membros esticados. Como uma casa envolvida em escuridão é capaz de ser vista com a ajuda de uma lâmpada acesa, da mesma maneira a alma pode ser vista com a ajuda da lâmpada da compreensão.
Ó o principal das pessoas inteligentes, eu vejo que todo esse conhecimento que eu estou te comunicando reside em ti. Qualquer coisa a mais que deva ser conhecida por alguém desejoso de aprender a religião da emancipação já é conhecida por ti. Ó Rishi regenerado, eu estou convencido pela graça do teu preceptor e pelas instruções que tu recebeste, que tu já transcendeste todos os objetos dos sentidos. Ó grande asceta, pela graça daquele teu pai eu obtive onisciência, e então eu consegui te conhecer. Teu conhecimento é muito maior do que o que pensas que tu tens. Tuas percepções também que provêm da intuição são muito maiores do que as que tu achas que tu tens. Tua pujança também é muito maior do que tu estás ciente. Por causa da tua idade jovem, ou das dúvidas que tu não foste capaz de dissipar, ou do temor que é devido ao não alcance da emancipação, tu não estás consciente daquele conhecimento devido à intuição, embora ele tenha surgido em tua mente. Depois que as dúvidas de alguém foram dissipadas por pessoas como nós, alguém consegue abrir os nós do próprio coração e então, por um esforço virtuoso ele alcança e se torna consciente daquele conhecimento. Com relação a ti mesmo, tu és alguém que já adquiriste conhecimento. Tua inteligência é firme e tranquila. Tu estás livre da cobiça. Apesar de tudo isso, ó Brahmana, alguém nunca consegue alcançar Brahma, que é um maior objeto de aquisição, sem esforço. Tu não vês diferença entre felicidade e tristeza. Tu não és cobiçoso. Tu não tens desejo de dançar e cantar. Tu não tens apegos. Tu não tens vínculos com amigos. Tu não tens medo de coisas que inspiram temor. Ó abençoado, eu vejo que tu lanças um olhar igual sobre um pedaço de ouro em um torrão de terra. Eu mesmo, e outras pessoas possuidoras de sabedoria, tivemos estabelecido no caminho superior e indestrutível da tranquilidade. Tu permaneces, ó Brahmana, naqueles deveres os quais obtém para o Brahmana aquele fruto que deve ser dele que é idêntico à essência do objeto representado pela emancipação. O que mais tu desejas me perguntar? Capítulo 328. Vyasa e Suka moram juntos em encosta de montanha. Bhishma disse, tendo ouvido estas palavras do rei Janaka, Suka de alma purificada e conclusões firmes começou a permanecer em sua alma por sua alma, tendo naturalmente visto eu por meio do eu. Isto é, ele direcionou o olhar de sua alma para sua alma e se afastou de todos os objetos mundanos. Seu objetivo sendo realizado, ele se tornou feliz e tranquilo, e sem fazer mais perguntas para Janaka ele procedeu na direção norte, para as montanhas de Himavat com a velocidade do vento e como o vento. Ele não caminhou mais como homens comuns. Sem seguir ao longo do apoio sólido da terra, ele procedeu pelo céu. Aquelas montanhas abundavam com diversas tribos de apsaras e ecoavam com muitos sons altos. Cheias de milhares de quinaras e bringarajas popularmente, Vimarajá, alânios malabáricos, elas eram adornadas, além disso, com muitos madhus e canjaritas e muitos jivajivacas de cores variadas. E haviam também muitos pavões de cores magníficas, proferidos seus gritos agudos porém melodiosos. Muitos bandos de cisnes, e muitos bandos de coquilas alegres também adornavam o lugar. O príncipe das aves, Garuda, vivia sobre aquele topo constantemente. Os 4 regentes do mundo, as divindades, e diversas classes de rishis, costumavam sempre ir lá pelo desejo de fazer bem para o mundo. Foi lá que Vishnu de grande alma tinha praticado as mais severas das austeridades com o objetivo de obter um filho. E foi lá que o generalíssimo celeste, chamado Kumara, em seus dias de juventude, desconsiderando os 3 mundos com todos os habitantes celestes, jogou o seu dardo, perfurando a terra com ele. Jogando seu dardo, Skanda se dirigiu ao universo, dizendo, se existe alguma pessoa que seja superior a mim em poder, ou que considere os Brahmanas como mais queridos, ou que possa se comparar comigo em devoção aos Brahmanas e aos Vedas, ou que seja possuidora de energia como eu, que ela puxe este dardo ou pelo menos o balance. Ouvindo esse desafio, os 3 mundos se encheram de ansiedade, e todas as criaturas questionaram umas às outras, dizendo, quem erguerá este dardo? Vishnu viu todas as divindades e asuras e rakshasas perturbados em seus sentidos e mentes.
Ele refletiu sobre o que seria o melhor a ser feito sob as circunstâncias. Sem poder tolerar aquele desafio em relação ao arremesso do dardo, ele olhou para Skanda, o filho do deus do fogo. Vishnu, de alma pura, agarrou o dardo refulgente com sua mão esquerda, e começou a sacudi-lo. Quando o dardo estava sendo assim sacudido por Vishnu, possuidor de grande poder, a terra inteira com suas montanhas, florestas e mares, tremeu com o dardo. Embora Vishnu fosse perfeitamente competente para erguer o dardo, ainda assim ele se contentou somente com sacudi-lo. Nisto, o Senhor Pujante somente manteve a honra de Skanda intacta. Tendo sacudido ele mesmo, o divino Vishnu, se dirigindo a Prahlada, disse: "Veja o poder de Kumara. Ninguém mais no universo pode erguer este dardo." Incapaz de tolerar isso, Prahlada resolveu erguer o dardo. Ele o agarrou, mas não pôde sacudi-lo em absoluto. Proferido um grito alto, ele caiu desmaiado no topo da colina. De fato, o filho de Hiranyakasipu caiu sobre a terra. Dirigindo-se para o lado norte daquelas grandes montanhas, Mahadeva, tendo o touro como seu símbolo, tinha praticado as mais rígidas das penitências. O santuário onde Mahadeva tinha passado por aquelas austeridades é rodeado por todos os lados com um fogo ardente. Inalcançável por pessoas de almas impuras, aquela montanha é conhecida pelo nome de Aditya. Há um cercado de fogo ao redor dela, da largura de 10 yojanas, e yakshas e rakshasas e danavas não podem se aproximar dela. O ilustre do deus do fogo, possuidor de energia imensa, mora lá em pessoa, empenhado em remover todos os obstáculos do lado de Mahadeva de grande sabedoria, que permaneceu lá por 1000 anos celestes, todo o tempo permanecendo sobre um pé. Residindo ao lado daquela principal das montanhas, Mahadeva, de votos excelentes por meio de suas penitências, oprimiu muito as divindades. Acredita-se que uma pessoa, por realizar penitências ascéticas, oprime os 3 mundos. É por causa deste efeito das penitências que as divindades superiores eram sempre obrigadas pelos asuras e danavas a lhes concederem quaisquer benefícios que eles solicitassem. Na base daquelas montanhas, em um local retirado, o filho de Parasara, de grande mérito ascético, isto é, Vyasa, ensinou os Vedas para seus discípulos. Aqueles discípulos eram os altamente abençoados Sumantra, Vaisampayana, Jaimini, de grande sabedoria, e Paila, de grande mérito ascético. Suka procedeu para aquele retiro encantador onde seu pai, o grande asceta Vyasa, estava morando, cercado por seus discípulos. Sentado em seu santuário, Vyasa viu seu filho se aproximar como um fogo resplandecente de chamas espalhadas, ou parecendo com o próprio sol em refulgência. Conforme Suka se aproximava, ele não parecia tocar as árvores ou as rochas da montanha. Completamente dissociado de todos os objetos dos sentidos, engajado em yoga, o asceta de grande alma se aproximou, parecendo, em velocidade, com uma flecha atirada de um arco. Nascido dos bastões de fogo, Suka, se aproximando de seu pai, tocou seus pés. Com as formalidades adequadas, ele então abordou os discípulos de seu pai. Com grande alegria, ele então contou para seu pai todos os detalhes de sua conversação com o rei Janaka. Vyasa, o filho de Parasara, depois da chegada de seu filho Pujante, continuou a morar lá no Himavati, empenhado em ensinar seus discípulos e seu filho. Um dia, quando ele estava sentado, seus discípulos, todos bem hábeis nos Vedas, tendo seu sentido sob controle, e dotados de almas tranquilas, sentaram-se em volta dele. Todos eles tinham dominado completamente os Vedas com seus ramos. Todos eles eram praticantes de penitências. Com mãos unidas eles se dirigiram a seu preceptor nas seguintes palavras. Os discípulos disseram: nós, pela tua graça, fomos dotados de grande energia. Nossa fama também se espalhou. Há um favor que nós humildemente te pedimos para nos conceder. Ouvindo estas palavras deles, o Rishi regenerado respondeu a eles, dizendo: ó filhos, me digam qual é o benefício que vocês desejam que eu lhes conceda. Ouvindo esta resposta de seu preceptor, os discípulos se encheram de alegria. Inclinando novamente suas cabeças para seu preceptor e unindo suas mãos, todos eles em uma voz disseram: ó rei, estas palavras excelentes.
Se nosso preceptor está satisfeito conosco, então, ó o melhor dos sábios, nós com certeza estamos coroados com sucesso. Todos nós te pedimos, ó o grande Rishi, para nos conceder uma bênção. Esteja inclinado a ser bondoso para conosco. Que nenhum sexto discípulo além de nós 5 consiga alcançar a fama. Nós somos 4. O filho do nosso preceptor forma o 5º. Que os Vedas brilhem somente como 5. Este mesmo é o benefício que nós pedimos. Ouvindo estas palavras de seus discípulos, Vyasa, o filho de Parasara, possuidor de grande inteligência, bom conhecedor do significado dos Vedas, dotado de uma alma justa, e sempre empenhado em pensar nos objetos que conferem benefícios para uma pessoa no mundo futuro, disse para seus discípulos estas palavras corretas repletas de grande benefício. Os Vedas devem sempre ser dados para aquele que é um Brahmana, ou para alguém que esteja desejoso de ouvir instruções védicas, ou para aquele que deseja avidamente obter uma residência na região de Brahman. Multipliquem, que os Vedas se espalhem pelos seus esforços. Os Vedas nunca devem ser dados para alguém que não se tornou um discípulo formalmente. Nem eles devem ser dados para quem não é cumpridor de bons votos. Nem eles devem ser dados para residir em alguém que tem uma alma impura. Estas devem ser conhecidas como as qualificações apropriadas das pessoas que podem ser aceitas como discípulos para a comunicação do conhecimento védico. Nenhuma ciência deve ser comunicada para alguém sem um exame apropriado do seu caráter. Como o ouro puro é testado pelo calor, corte e fricção, da mesma maneira discípulos devem ser testados por seu nascimento e habilidades. Vocês nunca devem colocar seus discípulos para tarefas para as quais eles não devem ser colocados, ou para tarefas que sejam repletas de perigo. O conhecimento de uma pessoa é sempre proporcional à sua compreensão e zelo em estudo. Que todos os discípulos conquistem todas as dificuldades, e que todos eles encontrem com sucesso auspicioso. Vocês são competentes para fazerem preleções sobre as escrituras para pessoas de todas as classes. Só que vocês devem, enquanto ensinando, se dirigir a um Brahmana, colocando na dianteira. Estas são as regras a respeito do estudo dos Vedas. Esta também é considerada como uma tarefa excelente. Os Vedas foram criados pelo Alto Nascido para o propósito de louvar as divindades com eles. Aquele homem que, por entorpecimento do intelecto, fala mal de um Brahmana bem familiarizado com os Vedas, seguramente encontra com a humilhação por consequência de tal ação. Aquele que, desrespeitando todas as regras justas, solicita conhecimento, e aquele que, desconsiderando as regras de justiça, comunica conhecimento, ambos decaem, e em vez daquela afeição que deve prevalecer entre preceptor e discípulo, tal questionamento e comunicação certamente produzem desconfiança e suspeita. Eu agora lhes disse tudo acerca da maneira na qual os Vedas devem ser estudados e ensinados. Vocês devem agir desse modo em direção aos seus discípulos, mantendo estas instruções em suas mentes. Capítulo 329. Vyasa e Suka pedidos para narrar os Vedas. 7 Ares. Bhishma disse, ouvindo estas palavras de seu preceptor, os discípulos de Vyasa, dotados de energia, se encheram de alegria e se abraçaram. Dirigindo-se uns aos outros, eles disseram, aquilo que foi dito pelo nosso preceptor ilustre em vista do nosso bem futuro viverá em nossa lembrança e nós certamente agiremos de acordo com aquilo. Tendo dito isso uns para os outros com corações alegres, os discípulos de Vyasa, que eram mestres perfeitos de palavras, mais uma vez se dirigiram ao seu preceptor e disseram, se te agradar, ó Upujante, nós desejamos descer desta montanha para a terra, ó o grande asceta, para o propósito de subdividir os Vedas. Ouvindo estas palavras de seus discípulos, o pujante filho de Parasara respondeu para eles nestas palavras benéficas que eram repletas, além disso, de virtude e lucro. Vocês podem se dirigir para a terra ou para as regiões dos celestiais, como vocês quiserem. Vocês devem estar sempre atentos, pois os Vedas são de tal maneira que eles estão sempre sujeitos a serem mal interpretados. Permitidos por seu preceptor de palavras sinceras, os discípulos o deixaram depois de circungerá-lo e de inclinarem suas cabeças para ele.
Descendo para a terra, eles realizaram o Agnishtoma e outros sacrifícios. E eles começaram a oficiar nos sacrifícios de Brahmanas e Kshatriyas e Vaisyas. Passando seus dias alegremente no modo de vida familiar, eles eram tratados pelos Brahmanas com grande respeito. Possuidores de grande fama e prosperidade, eles estavam empenhados em ensinar e oficiar em sacrifícios. Depois que seus discípulos tinham ido embora, Vyasa permaneceu em seu retiro, somente com seu filho em sua companhia. Passando seus dias em meditação ansiosa, o grande Rishi, possuidor de sabedoria, manteve silêncio, sentado em um canto isolado do retiro. Naquele tempo Narada, de grande mérito ascético, chegou àquele local para ver Vyasa, e dirigindo-se a ele disse estas palavras de som melodioso. Narada disse: ó Rishi regenerado da linhagem de Vasishta, porque os sons védicos estão silenciosos agora? Porque tu estás sentado silencioso e sozinho engajado em meditação como alguém absorto em um pensamento que prende a atenção? Pai, desprovida de ecos védicos, esta montanha perdeu sua beleza, assim como a lua desprovida de esplendor quando atacada por Rahu ou envolvida em poeira. Em muitas partes da Índia superior, grandes quantidades de poeira são erguidas por ventos rodopiantes à tarde e à noite chamados Andi. As nuvens de poeira cobrem a lua por horas. Embora habitada por rishis celestes, contudo desprovida de sons védicos, a montanha não parece mais bela agora, mas parece como uma aldeola de nichadas. A classe mais baixa de homens, que vive da matança de animais. Os rishis, as divindades, e os Gandharvas, também, não brilham mais como antes por estarem privados do som védico. Ouvindo estas palavras de Narada, Krishna nascido na ilha respondeu, dizendo: ó grande Rishi, tu és conhecedor das declarações dos Vedas, tudo que tu disseste é agradável para mim e realmente cabe a ti me dizer isto. Tu és onisciente, tu tens visto tudo. Tua curiosidade também envolve todas as coisas dentro de sua esfera. Tudo que já ocorreu nos três mundos é bem conhecido por ti. Então, ó Rishi regenerado, ordene-me. Ó, diga-me o que eu devo fazer. Diga-me, ó Rishi regenerado, o que deve ser feito por mim. Separado de meus discípulos, minha mente se tornou muito triste agora. Narada disse: a mácula dos Vedas é a suspensão da sua recitação. A mácula dos Brahmanas é sua não observância de votos. A raça válica é a mácula da terra. A curiosidade é a mácula das mulheres. Recite os Vedas com teu filho inteligente, e com os ecos dos sons védicos dissipe os temores provenientes de Rakshasas. Bhishma continuou. Ouvindo estas palavras de Narada, Vyasa, a principal de todas as pessoas familiarizadas com os deveres e firmemente devotado à recitação védica, se encheu de alegria e respondeu para Narada dizendo: assim seja. Com seu filho Suka, ele se pôs a recitar os Vedas em uma voz alta e sonora, observando todas as regras de ortoépia e, por assim dizer, enchendo os três mundos com aquele som. Um dia, quando pai e filho, que conheciam bem todos os deveres, estavam empenhados em recitar os Vedas, ergueu-se um vento violento que parecia ser impelido pelas ventanias que sopram na superfície do oceano. Compreendendo a partir desta circunstância que a hora não era adequada para a recitação sagrada, Vyasa imediatamente mandou seu filho suspender a recitação. Suka, assim proibido por seu pai, encheu-se de curiosidade. Ele questionou seu pai, dizendo: ó regenerado, de onde é este vento? Cabe a ti me dizer tudo acerca da conduta do vento. Ouvindo esta pergunta de Suka, Vyasa encheu-se de perplexidade. Ele respondeu para Suka, por dizer a ele que aquilo era um presságio que indicava que a recitação dos Vedas deveria ser suspensa. Tu obtiveste visão espiritual. Tua mente também, por si mesma, se tornou purificada de toda impureza. Assim tu estás livre dos atributos de paixão e ignorância. Tu permaneces agora no atributo de bondade. Tu vês agora tua alma com tua alma, assim como alguém vê sua própria sombra em um espelho. Permanecendo em tua própria alma, reflita sobre os Vedas. O caminho da alma suprema é chamado de Devayana, o caminho dos deuses. O caminho que é composto do atributo de Tamas é chamado de Pitriyana, o caminho dos Pitris. Estes são os dois caminhos no mundo após a morte.
Por um, as pessoas vão para o céu. Pelo outro, as pessoas vão para o inferno. Os ventos sopram na superfície da terra e no firmamento. Há 7 direções nas quais eles sopram. Ouça-me enquanto eu as relato uma por uma. O corpo está equipado com os sentidos que são dominados pelos sadias e muitos grandes seres de força imensa. Esses deram nascimento a um filho invencível chamado Samana. De Samana nasceu um filho chamado Bana. De Udana surgiu Viana, de Viana surgiu Apana, e por fim de Apana surgiu o vento chamado Prana. Aquele opressor invencível de todos os inimigos, isto é, Prana, ficou sem filhos. Eu agora narrarei para ti as diferentes funções daqueles ventos. O ar é a causa das diferentes funções de todas as criaturas vivas, e porque as criaturas são habilitadas a viverem por ele, portanto, o ar é chamado de prana ou vida. Aquele vento que é o primeiro na enumeração acima e que é conhecido pelo nome de Pravasamana impulsiona, ao longo da direção principal, massas de nuvens nascidas de fumaça e calor. Percorrendo o firmamento, e entrando em contato com a água contida nas nuvens, aquele vento se expõe em refulgência entre os dardos de relâmpago. O segundo vento chamado Avá sopra com um barulho alto. É este vento que faz Soma e os outros corpos luminosos se erguerem e aparecerem. Dentro do corpo o qual é um microcosmo do universo, aquele vento é chamado de Udana pelos sábios. Aquele vento que absorve água dos 4 oceanos, e tendo-a absorvido a dá para as nuvens no céu, e que, tendo-a dado às nuvens oferta-as para a divindade da chuva, é o terceiro na enumeração e conhecido pelo nome de Udivaya. Aquele vento que suporta as nuvens e as divide em diversas porções, que as liquefaz por despejar chuva e mais uma vez as solidifica, que é percebido como o som das nuvens ribombantes, que existe para a preservação do mundo por ele mesmo assumir a forma das nuvens, que sustenta os carros de todos os seres celestiais pelo céu, é conhecido pelo nome de Samvara. O quarto na enumeração é dotado de grande força de maneira que ele é capaz de destruir as próprias montanhas. O quinto vento é repleto de grande força e velocidade. Ele é seco e arranca e quebra todas as árvores. Existindo com ele, as nuvens vêm a ser chamadas pelo nome de Valaaka. Aquele vento causa fenômenos calamitosos de muitos tipos, e produz sons estrondosos no firmamento. Ele é conhecido pelo nome de Vivaya. O sexto vento carrega todas as águas celestes no firmamento e as impede de cair. Sustentando as águas sagradas, do Ganga celeste, aquele vento sopra, impedindo-as de terem um curso para baixo. Obstruído por aquele vento de uma distância, o Sol, que é realmente a fonte de 1000 raios, e que ilumina o mundo, aparece como um corpo luminoso de um raio somente. Pela ação daquele vento, a Lua, depois de minguar, cresce novamente até que revela seu disco cheio. Aquele vento é conhecido, o principal dos ascetas, pelo nome de Parivaya, significando o mais importante de todos em força e energia. Aquele vento que tira a vida de todas as criaturas vivas quando chega a hora apropriada, cujo rastro é seguido pela morte e o filho de Suryayama, que se torna a fonte daquela imortalidade que é alcançada pelos yojins de visão sutil que estão sempre engajados em meditação e yoga, por cuja ajuda os milhares de netos de Daksha, aquele senhor de criaturas, por seus 10 filhos, conseguiram antigamente alcançar os fins do universo, cujo toque permite alguém chegar à emancipação por se livrar da obrigação de voltar para o mundo. Aquele vento é chamado pelo nome de Paravaya. O principal de todos os ventos, ele é incapaz de ser resistido por alguém. Maravilhosos são esses ventos, todos os quais são os filhos de Diti. Capazes de irem a todos os lugares e de sustentarem todas as coisas, eles sopram ao redor de ti sem serem ligados a ti em qualquer momento. Isto, no entanto, é muito extraordinário, isto é, que esta principal das montanhas seja assim subitamente sacudida por esse vento que começou a soprar. Esse vento é a respiração das narinas de Vishnu. Quando incitado adiante com velocidade, ele começa a soprar com grande força pela qual todo o universo vem a ser agitado. Por isso, quando o vento começa a soprar com violência, pessoas conhecedoras dos Vedas não recitam os Vedas. Os Vedas são uma forma de vento. Se proferidos com força, o vento externo vem a ser torturado.
Tendo dito estas palavras, o pujante filho de Parasara mandou seu filho, quando o vento tinha cessado, continuar com sua recitação védica. Ele então deixou aquele local para mergulhar nas águas do Ganga Celeste. É dito que o rio Ganga Sagrado tem 3 cursos ou correntes. Uma flui sobre a superfície da terra, a segunda flui pelas regiões inferiores, e a terceira flui pelo céu. Capítulo 330. Narada recita palavras de Sanat Kumara para Suka, homem com conhecimento capaz de viver desapegado no mundo. Bhishma disse. Depois que Vyasa tinha deixado o local, Narada, atravessando o céu, se aproximou de Suka, que estava empenhado em estudar as escrituras. O Rishi Celeste chegou com o objetivo de perguntar para Suka o significado de certas partes dos Vedas. Vendo o Rishi Celeste Narada chegando em seu retiro, Suka o adorou por oferecer a ele o Argya segundo os ritos prescritos nos Vedas. Satisfeito com as honras concedidas, Narada se dirigiu a Suka, dizendo: Diga-me, ó o principal das pessoas justas, por quais meios, ó o filho caro, eu posso realizar o que é para o teu maior bem. Ouvindo estas palavras de Narada, Suka disse a ele: ó Bharata, estas palavras, cabe a ti me instruir em relação àquilo que possa ser benéfico para mim. Narada disse: antigamente o ilustre Sanat Kumara disse essas palavras, para certos rishis de almas purificadas, que tinham se dirigido a ele, para perguntarem sobre a verdade. Não há visão como aquela do conhecimento. Não há penitência como a renúncia. Abstenção de ações pecaminosas, prática firme da retidão, boa conduta, o devido cumprimento de todos os deveres, estes constituem um maior bem. Tendo obtido a posição de humanidade que está repleta de tristeza, aquele que se torna apegado a ela vem a ser entorpecido, tal homem nunca consegue se emancipar da tristeza. O apego às coisas do mundo é uma indicação de tristeza. A compreensão da pessoa que tem afeição por coisas mundanas se torna cada vez mais emaranhada na rede do entorpecimento. O homem que fica emaranhado na rede do entorpecimento obtém tristeza, aqui e após a morte. Uma pessoa deve, por todos os meios em seu poder, reprimir desejo e ira se ela procura alcançar o que é para o seu bem. Aqueles 2 desejo e ira surgem somente para destruir o bem de alguém. Alguém deve sempre proteger suas penitências da cólera, e sua prosperidade do orgulho. Ele deve sempre proteger o próprio conhecimento da honra e desonra e sua alma do erro. As penitências devem ser protegidas da cólera. Pelas penitências alguém obtém grande poder. O poder do asceta frequentemente se iguala àquele do próprio Brahman. Se, no entanto, o asceta cede à ira e amaldiçoa alguém por cólera, sua pujança vem a ser diminuída. Por esta razão, o perdão é citado como a maior virtude que um Brahmana pode praticar. O poder de um Brahmana está no perdão. O conhecimento também deve ser protegido de honra e desonra, isto é, alguém nunca deve receber honra por seu conhecimento, ou seja, fazer alguma coisa para o objetivo de obter honra. Similarmente, nunca se deve fazer alguma coisa que possa ter o efeito de desonrar o próprio conhecimento. Estes são alguns dos mais elevados deveres pregados nas Escrituras. A compaixão é a maior virtude. O perdão é o maior poder. O conhecimento do eu é o maior conhecimento. Não há nada superior à verdade. É sempre apropriado falar a verdade. É melhor também falar o que é benéfico do que falar o que é verdadeiro. Eu considero que é verdade aquilo que é repleto do maior benefício para todas as criaturas. As Escrituras não dizem que a verdade deve ser sacrificada em vista de que é benéfico, pois tal ponto de vista iria contra o ditado que não há nada superior à verdade. O ditado se refere àqueles casos excepcionais onde a verdade se torna uma fonte de mal positivo. A história do Rishi que falou a verdade a respeito do lugar onde certos viajantes estavam escondidos, quando questionado por certos ladrões que queriam assassinar os viajantes, é um exemplo disso. O filho do ourives que morreu como uma mentira em seus lábios para permitir que seu príncipe legítimo escapasse das mãos de seus perseguidores fez um ato meritório de lealdade.
É citado como realmente erudito e realmente possuidor de sabedoria aquele homem que abandona toda ação, que nunca cede à esperança, que é completamente dissociado de todos os ambientes mundanos, e que renunciou a tudo que concerne ao mundo. Aquela pessoa que, sem ser apegada a eles, desfruta de todos os objetos dos sentidos com a ajuda dos sentidos que estão totalmente sob seu controle, que possui uma alma tranquila, que nunca é alterado por alegria e tristeza, que é dedicado à meditação e yoga, que vive na companhia das divindades que presidem sobre seus sentidos e dissociado também delas, e que, embora dotado de um corpo, nunca se considera como identificável com ele, se torna emancipado e logo alcança aquilo que é o maior bem. Alguém que nunca vê outros, nunca toca outros, nunca fala com outros, logo, ó asceta, alcança o que é para o seu maior bem. Não se deve ferir nenhuma criatura. Por outro lado, alguém deve se comportar com perfeita cordialidade em direção a todos. Tendo obtido a posição de humanidade, alguém nunca deve se comportar com hostilidade em direção a algum ser. Uma total indiferença por todas as coisas mundanas, contentamento perfeito, abandono de esperança de todo tipo, e paciência, estes constituem o maior bem de alguém que tem subjugado seus sentidos e adquirido um conhecimento de si mesmo. Rejeitando todas as atrações, ó filho, subjugue todos os teus sentidos, e por esses meios obtenha felicidade neste e no outro mundo. Aqueles que estão livres da cobiça nunca têm que sofrer alguma tristeza. Uma pessoa deve, portanto, expulsar toda a cobiça da própria alma. Por expulsar a cobiça, ó amável e abençoado, tu serás capaz de te libertar da dor e tristeza. Alguém que deseja conquistar aquilo que é inconquistável, isto é, alcançar Brahma, deve viver se dedicando às penitências, ao autodomínio, à taciturnidade e à subjugação da alma. Tal pessoa deve viver no meio de atrações sem ser vinculado a elas. Aquele Brahmana que vive no meio de atrações sem ser apegado a elas e que sempre vive em reclusão logo alcança a maior bem-aventurança. Aquele homem que vive em felicidade por si mesmo no meio de criaturas que são vistas se deleitarem e levarem vidas de união sexual, deve ser reconhecida como uma pessoa cuja sede foi saciada pelo conhecimento. É bem conhecido que o homem cuja sede foi saciada pelo conhecimento nunca tem que se entregar à dor. Alguém alcança a posição das divindades por meio de boas ações, a posição de humanidade por meio de ações que são boas e más. Enquanto por ações que são puramente más, alguém cai desamparadamente entre os animais inferiores. Sempre atacada pela tristeza e decrepitude e morte, uma criatura viva está sendo cozida neste mundo no caldeirão do tempo. Tu não sabes disso. Tu frequentemente consideras benéfico aquilo que é realmente prejudicial, como sendo certo aquilo que é realmente incerto, e como desejável e bom aquilo que é indesejável e não bom. Pai, por que tu não despertas para uma compreensão correta disso? Como o bicho da seda se envolve em seu próprio casulo, tu estás te envolvendo continuamente em um casulo feito de tuas próprias ações incontáveis nascidas do entorpecimento e erro. Pai, por que tu não despertas para uma compreensão correta da tua situação? Não há necessidade de te apegar às coisas deste mundo. Apego aos objetos mundanos é produtivo de mal. O bicho da seda que tece um casulo ao redor de si mesmo é finalmente destruído por sua própria ação. Aquelas pessoas que se tornam apegadas a filhos e cônjuges e parentes encontram com a destruição no final, assim como elefantes selvagens caídos na lama de um lago são gradualmente enfraquecidos até a morte. Veja, todas as criaturas que se permitem serem arrastadas pela rede da afeição ficam sujeitas a grande angústia, assim como peixes na terra, arrastados a ela por meio de grandes redes. Parentes, filhos, cônjuges, o próprio corpo, e todas as posses armazenadas com cuidado, são insubstanciais e demonstram ser de nenhum auxílio no mundo seguinte. Somente as ações, boas e más, que alguém faz, o seguem para outro mundo. Quando é certo que tu terás que ir sem ajuda ao outro mundo, deixando para trás todas essas coisas, Pai, porque tu então te permites ser apegado a tais coisas insubstanciais de nenhum valor, sem prestares atenção àquelas que constituem tua riqueza real e durável?
O caminho que tu terás que percorrer não tem lugares de descanso de qualquer tipo nos quais descansar. Não há apoio ao longo daquele caminho, o qual alguém possa pegar para se sustentar. O país pelo qual ele passa é desconhecido e encoberto. Ele está, também, envolvido em uma densa escuridão. Pai, como tu procederás por aquele caminho sem te equipares com os custos necessários? Quando tu tiveres que seguir ao longo daquela estrada, ninguém seguirá contigo. Somente os teus atos, bons e maus, seguirão atrás de ti quando tu partires deste mundo para o próximo. Alguém procura seu objetivo dos objetivos por meio de erudição, ações, pureza externa e interna, e grande conhecimento. Quando aquele principal dos objetivos é alcançado, ele se torna livre do renascimento. O desejo que alguém sente por viver no meio de habitações humanas é como uma corda que amarra. Aqueles que são de boas ações conseguem romper aquele laço e se libertar. Somente aqueles de ações pecaminosas não conseguem rompê-lo. O rio da vida ou o mundo é terrível. Beleza pessoal ou forma constituem suas ribanceiras. A mente é a velocidade de sua correnteza. Toque forma sua ilha. Sabor constitui sua correnteza. Aroma é sua lama. Som é suas águas. Aquela parte específica dele que leva para o céu está ligada a grandes dificuldades. O corpo é o barco pelo qual alguém deve cruzar aquele rio. O perdão é o remo pelo qual ele deve ser impulsionado. A verdade é o lastro que é para firmar aquele barco. A prática de virtude é a corda que é para ser ligada ao mastro para puxar à força aquele barco ao longo de águas difíceis. Caridade constitui o vento que impulsiona as velas daquele barco. Dotado de velocidade rápida, é com aquele barco que alguém deve cruzar o rio da vida. Rejeite virtude e vício, e verdade e falsidade. Tendo rejeitado verdade e falsidade, rejeite aquilo pelo qual estes são para serem rejeitados. Por rejeitar todo o propósito, rejeite virtude. Rejeite também o pecado por rejeitar todo desejo. Com a ajuda da compreensão, rejeite verdade e mentira. E, finalmente, rejeite a própria compreensão pelo conhecimento do tópico mais elevado, isto é, a alma suprema. Rejeite este corpo tendo ossos como seus pilares, tendões como suas cordas e barbantes que amarram, carne e sangue como seu reboco exterior, a pele como sua cobertura exterior, cheio de urina e fezes e, portanto, emitindo um cheiro repugnante, exposto aos ataques de decrepitude e tristeza, formando assento de doença e enfraquecido pela dor, possuidor do atributo de Rajas em predominância, não permanente ou durável, e que serve como a habitação temporária da criatura que o habita. Este universo inteiro de matéria, e aquilo que é chamado de Maat ou Budi, são compostos dos 5 grandes elementos. Aquilo que é chamado de Maat é devido à ação do Supremo. Os 5 sentidos, os 3 atributos de Tamas, Sattva e Rajas, esses junto com aqueles que foram mencionados antes, constituem um total de 17. Esses 17, que são conhecidos pelo nome de manifesto, contudo aquilo que é chamado de manifesto, isto é, os 5 objetos dos 5 sentidos, ou seja, forma, gosto, som, toque e cheiro, com a consciência e a compreensão, formam o bem conhecido número de 24. Quando dotado dessas 24 posses, alguém vem a ser chamado pelo nome de Jiva, ou Puman. Aquele que conhece o agregado de 3, isto é, religião, riqueza, e prazer, como também felicidade e tristeza e vida e morte, realmente e em todos os seus detalhes, é citado como sendo conhecedor do crescimento e decadência. Quaisquer objetos de conhecimento que existam devem ser conhecidos gradualmente, um depois do outro. Todos os objetos que são percebidos pelos sentidos são chamados de manifestos. Quaisquer objetos que transcendam os sentidos e sejam percebidos somente por meio de suas indicações são citados como sendo imanifestos. Por reprimir os sentidos, uma pessoa ganha grande satisfação, assim como um viajante sedento e ressecado em uma chuva deliciosa. Tendo subjugado os sentidos, uma pessoa vê sua alma se estender para abarcar todos os objetos, e todos os objetos em sua alma.
Tendo suas raízes no conhecimento, nunca é perdida a força do homem que assim vê o Supremo em sua alma, do homem, ou seja, que sempre vê todas as criaturas em todas as condições em sua própria alma. Aquele que pela ajuda do conhecimento transcende todos os tipos de dor nascidos do erro e entorpecimento, nunca pega algum mal por entrar em contato com todas as criaturas. O homem que transcende todas as atrações nunca é prejudicado se levado à união com outras criaturas. Tal homem, com a sua compreensão sendo totalmente desenvolvida, nunca encontra erro na direção de conduta que prevalece no mundo. Alguém familiarizado com a emancipação diz que a alma suprema é sem início e sem fim, que ela toma nascimento como todas as criaturas, que ela reside como uma testemunha na alma jiva, que ela é inativa e sem forma. Somente aquele homem que encontra com a dor em consequência de seus próprios delitos mata numerosas criaturas para o propósito de repelir aquela dor. O objetivo deste verso é mostrar que homens de conhecimento não realizam sacrifícios, nos quais, como uma coisa natural, um grande número de criaturas é morta. Homens ligados à religião de Pravriti realizam sacrifícios. Vindo para o mundo por consequência de atos passados, eles procuram felicidade, por irem para o céu, pelo caminho de sacrifícios e ritos religiosos. Um grande número de criaturas é morta, pois além das vítimas ostensivamente oferecidas, um número infinito de criaturas menores ou minúsculas são mortas nos fogos sacrificais e no decorrer de outras preparações que são feitas em sacrifícios. Por causa de tais sacrifícios, os realizadores têm que obter renascimentos e necessariamente têm que realizar inúmeras ações por todos os lados. Tal homem, cegado pelo erro, e considerando ser felicidade aquilo que é realmente uma fonte de dor, é continuamente tornado infeliz, assim como uma pessoa doente que come alimento que é impróprio. Tal homem é pressionado e triturado por suas ações como alguma substância que é batida. Obrigado por suas ações, ele obter renascimento, a ordem de sua vida sendo determinada pela natureza de suas ações. Sofrendo muitos tipos de tortura, ele viaja em uma ronda de renascimentos repetidos, assim como uma roda gira incessantemente. Tu, no entanto, tens cortado todos os teus laços. Tu te abstiveste de todas as ações. Possuidor de onisciência e o mestre de todas as coisas, que o sucesso seja teu, e venha a ser livre de todos os objetos existentes. Através da subjugação de seus sentidos e do poder de suas penitências, muitas pessoas, antigamente, destruíram os vínculos da ação, e alcançaram grande êxito e bem-aventurança ininterrupta.